Olá, o resumo da semana está começando. O Rio dispõe de 25 bilhões de reais no orçamento municipal. Secretarias municipais de Fazenda e de Saúde prestaram contas do primeiro quadrimestre do ano em audiências realizadas no plenário da Câmara Municipal. A presidente da Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, fez um balanço do debate e disse que o papel da Câmara é fundamental para ajudar a equilibrar as contas. A Câmara tem um papel fundamental no apoio a buscar caminhos e alternativas para dar sustentação à cidade. No debate público, a secretária municipal de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia Berto, falou do desafio fiscal de 4 bilhões de reais no orçamento da prefeitura. Segundo a secretária, a expectativa é de que a prefeitura feche o ano com uma receita de cerca de 25 bilhões de reais. A secretária ainda comparou os números na arrecadação desse primeiro quadrimestre com o mesmo período do ano passado. A receita total, em 7 meses do ano, fica em 13 bilhões e meio. Se compararmos com o ano passado, essa receita foi de 16 bilhões e meio, 3 bilhões a menos. Em seguida, foi a vez do secretário municipal de saúde apresentar a atual situação da pasta, que tem um orçamento previsto de 5 bilhões de reais. Acreditamos que já a partir da prestação de contas do segundo quadrimestre, nós já teremos a verdadeira produção ambulatorial individualizada. Câmara Municipal lançou frente parlamentar em defesa da bicicleta e da mobilidade ativa com o objetivo de ampliar e integrar a malha cicloviária da cidade. O Rio chegou a ser considerado a capital sul-americana com mais ciclofaixas e ciclovias na América Latina. Agora, além de despencar no ranking, a cidade ocupa o segundo lugar no Brasil, já que foi ultrapassada por São Paulo. E os especialistas dizem que os números aqui no Rio podem ser bem menores. Já foram construídos 450 quilômetros de ciclovias, mas o que acontece? Muitas delas não têm manutenção, então acabam sumindo. E não é apenas a falta de espaço a única reclamação de quem gosta de pedalar aqui no Rio. A insegurança nas ruas e a falta de educação dos motoristas estão no topo da lista. Edson usa a bicicleta há 2 anos para ir e voltar do trabalho e luta todos os dias contra os maus motoristas. São muito mal educados, principalmente taxista e motorista de ônibus. Fecham a gente, não respeitam aquele 1,5 metro da distância da calçada, não querem saber de nada, saem xingando. Preocupados com a mobilidade na cidade, 20 vereadores formaram uma frente parlamentar que pretende ser uma espécie de porta-voz dos ciclistas no Rio. Nós estamos começando a discutir a proposta de um plano cicloviário para a cidade do Rio de Janeiro. Porque hoje a gente vê esse debate sobre a mobilidade urbana alternativa muito focada na zona turística da cidade, nas regiões mais ricas. E nós queremos, através do plano cicloviário, uma verdadeira integração através da bicicleta de toda a cidade. Técnicos do Tribunal de Contas do município participaram no Legislativo Municipal das reuniões da CPI do Funprev e da CPI dos ônibus. Os técnicos destacaram algumas conclusões sobre o contrato de inspeção, como, por exemplo, o licenciamento de vistoria da frota, prazo de instalação de equipamentos para pessoas portadoras de necessidades especiais e a fiscalização da SMTU. Nós queremos entender por que no Estado tinha um resíduo do bilhete único de 200 milhões, que foi para os benefícios do ex-governador Sérgio Cabral. E como é que isso funciona aqui no Rio de Janeiro? O presidente da CPI fez uma avaliação positiva da reunião. Foi a primeira reunião com os técnicos. A explanação deles foi muito importante, principalmente nos questionamentos que a própria CPI tem, né? Os vereadores têm. Essa questão da tarifa, reajuste, revisão, isso foi esclarecedor. E ainda nesta quinta-feira, uma outra CPI movimentou a Câmara, que apura o fundo previdenciário do município. Foi a 10ª reunião da CPI que ouviu pela segunda vez 2 técnicas do Tribunal de Contas Municipal. Elas confirmaram a gravidade da situação do fundo previdenciário do município, que tem um déficit estimado de mais de 50 milhões de reais por mês. Os membros da CPI têm até o dia 23 de outubro para concluir os trabalhos. Caberá ao vereador João Mendes de Jesus fazer um relatório sobre a apuração da má gestão do Prev Rio. Hoje foi dito aqui pela atuária que quando criou o fundo, então já houve uma deficiência lá na criação do fundo.
Então, quer dizer, o fundo nasceu sem um cálculo atuarial perfeito, com uma avaliação correta para o futuro, até porque hoje em dia as aposentadorias realmente acabam sendo prolongadas pelo tempo de vida que as pessoas estão tendo. Isso não foi previsto. Veja outros destaques da Câmara Municipal. Aprovado o projeto de lei da vereadora Luciana Novaes, que institui horário exclusivo de visitação em espaços culturais para pessoas com deficiências intelectuais e mentais. Outro projeto de lei, o Disque Solidariedade, de autoria do vereador professor Adalmir, também foi aprovado. A ideia é centralizar e organizar um sistema de doações, formando uma rede solidária. O projeto Disque Solidariedade terá a oportunidade de ajudar as famílias mais necessitadas e também trabalhando em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Na Cinelândia, uma artéria gigante atraiu a curiosidade das pessoas. No plenário da Câmara, a Comissão de Saúde exibiu dados alarmantes sobre doenças vasculares. A audiência pública foi presidida pelo vereador Inaldo Silva, presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Especialistas na área apresentaram dados preocupantes. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostrou que no município, quase 3.000 pessoas estão na fila para cirurgia de tratamento de varizes. Além disso, 6 em cada 10 pacientes diabéticos com feridas que procuram atendimento nos hospitais de emergência da cidade são submetidos à amputação. São números, diria que vergonhosos, presidente. São números que precisam, de fato, do apoio do público, da Câmara de Vereadores, dos gestores em saúde, para que esse cenário no Rio de Janeiro seja modificado. Dados do Sistema Único de Saúde revelam uma realidade alarmante. As doenças do aparelho circulatório representam mais de 40% do total de mortes por doenças crônicas não transmissíveis no país. São mais de 850 mil casos. A audiência pública faz parte dos eventos realizados no mês da conscientização sobre os riscos das doenças vasculares. Aqui na Cinelândia foi montada essa artéria gigante para que a população entenda melhor o problema. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O conjunto de medalhas Pedro Ernesto foi entregue à comandante da Guarda Municipal, Tatiana Mendes Teixeira Pereira Rodrigues, pelo vereador Alexandre Esquerdo. A parlamentar Tânia Bastos homenageou o presidente do Procon Carioca, Jorge Braz de Oliveira, com a mesma honraria. Por iniciativa do vereador Marcelo Ará, a mesma condecoração também foi entregue ao advogado e professor Guilherme de Albuquerque Santos. Já o parlamentar Felipe Michel agraciou com moção de louvor e agradecimento o professor e fisiologista Alex Souto Maior. Um debate sobre grafite e pichação marcou uma das sessões plenárias da Câmara Municipal. Qual a diferença entre pichação e grafite? Essa discussão aconteceu durante a votação do projeto de lei Pichação Zero, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro. Mesmo que as palavras sejam diferentes, a diferenciação dessa situação entre pichação e grafite seria uma diferenciação absolutamente subjetiva. Quem não consegue diferenciar o que é pichação de grafite, o meu filho sabe. Meu filho de 3 anos sabe. Papai, isso aqui é pichação, porque é sujeira. Isso aqui é grafite, porque é arte. Pichação não é crime. Assim a Constituição Federal diz. Se a Constituição diz que não é, é uma contravenção, mas não é crime. Então vai ser o vereador Bolsonaro que vai tornar crime. O projeto Pichação Zero nada mais é do que a aplicabilidade de uma multa em caso de reincidência de um pichador cometer aquele crime já tipificado da legislação federal. Uma pessoa que votar contra o projeto, eu acredito que está sendo a favor da pichação. Após muita discussão, a votação do projeto de lei foi adiada. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!